E agora chegou aquele momento especial de nós sabermos qual é a pergunta do dia para a nossa enquete. Então eu vou pedir para o Bruno rufar os tambores e em sequência nós vamos comentar sobre esta pergunta com você. E a pergunta é a seguinte: podemos interpretar algum texto bíblico de forma que nos agrade? Será que eu consigo conduzir as Sagradas Escrituras ou eu posso contextualizar a Bíblia de uma forma que fomente, que fale aquilo que eu desejo ouvir? Será que eu estou indo, Ítalo e Gabriel, no raciocínio correto que esta pergunta deseja entregar aos nossos amigos, para quem está nos acompanhando hoje aqui no Voz da Libertação? Então, para pregador, né, para quem prega, para quem faz teologia, de certa forma é um pouco mais simples a forma de interpretar, porque você usa a exegese, a hermenêutica, e quando, né, alguém fugiria, eu usaria a exegese, né, que é o alto ao contrário, né, você tirar do texto e colocar no texto. Só que aí que fica, né, qual que seria a forma básica de interpretar o texto? Será que, né, de acordo com sentimentos? Porque tem muita gente, né, eu já vi isso pessoalmente, alguém abrindo, às vezes está até no erro, mas viu a palavra de bênção e falou, então Deus falou comigo que eu estou bem, então estou bem. Mas será, a pergunta fica aí. Qual que é o jeito correto? Não? Qual que seria o jeito correto de interpretar as Escrituras? A gente sabe que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que está aqui na nossa mesa, ela precisa ser interpretada. Sim, né? Precisa ser estudada, analisada. Às vezes você precisa correlacionar um versículo com outro, um capítulo com outro, etc. Cada versículo está dentro de um contexto maior, cada versículo está dentro de um capítulo que por si está dentro de um livro e que está dentro de toda a Bíblia Sagrada, né? Então, a gente até fala muito sobre isso, que a hermenêutica é a arte da interpretação, né? Então, interpretar a Bíblia Sagrada é uma arte, porque você não vai ler direto e já entender. Você precisa estudar, você precisa mergulhar, se aprofundar. Agora, a grande questão aqui não está sobre a interpretação, está no final da pergunta. Sim. Será que eu posso interpretar a Bíblia Sagrada de maneira que me agrade, né? Que a gente sabe que tem textos, né? Não vou ser muito profundo para não dar pano para manga, né? Não direcionar a resposta. Mas sabe que tem texto que nos confronta. Sim. Certo? Vocês estão de acordo, né? Claro. Mas aí, se eu quiser pegar alguns textos como esses e interpretar na minha cabeça para que ele me agrade, para que aumente meu ego, meu orgulho, e aí? Aí que está o cerne da questão. É uma boa pergunta e não tem ninguém melhor para responder isso, não você de casa, para nos ajudar a chegar num consenso. Só que nós somos democráticos, você comenta aí, nós lemos aqui e juntos nós aprendemos, né, não? Está ao vivo para você e nós vamos à primeira parcial da nossa enquete do dia. E a pergunta é a seguinte: podemos interpretar algum texto bíblico de forma que nos agrade? Olha, primeira parcial na tela, Ítalo e Gabriel, está assim, 65% acredita que não. Bem dividido, Nachel. Tá, a gente precisa explicar, porque 35% acredita que sim. Então, será que a gente pode falar alguma coisa, Ítalo, para tentar também já trazer um pouquinho para a nossa audiência? E também, Gabriel, o que a gente pode falar para quem está nos acompanhando, para que também consigam argumentar melhor, falar? A gente percebe que está um pouco dividida aí a nossa pergunta, os nossos internautas, né? Então, acho que a gente pode direcionar um pouquinho, não que a gente queira ser ali, levar você para a nossa forma de pensar, mas também a gente quer que você pense conforme a Bíblia Sagrada. Vamos rufar os tambores. Bruno, eu vou te pedir para rufar muito bonito, é a última vez que te peço isso, então seja generoso, por favor. Tem que ser uma rufada boa, hein? Rufe agora. Ítalo, Gabriel e você que está acompanhando o programa Voz da Libertação, está aqui o resultado final. 60% de quem votou acredita que não e 40% acredita que sim. Ítalo Siqueira, meu amigo, Gabriel, olha aí. O nosso povo participou, muito obrigado a todos que deixaram ali o sim ou não e também argumentaram. Agora vem a palavra de Deus falar aquilo que realmente é. Sim ou não, Ítalo Siqueira? Uau. Sobre esta pergunta do dia. Vamos lá então, Gabriel. Aí que tá. Vocês vão responder juntos hoje? Vamos comentar, olha só.
Podemos interpretar algum texto bíblico de forma que nos agrade? Não, a Bíblia diz que não. Não. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível, suficiente. Mas olha, vamos ao texto porque, Gabriel, tem eu até esqueci o termo, mas é o seguinte. Algo da hermenêutica que diz assim, ó, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Sim. Se a gente quiser entender a palavra de Deus, é a ela que temos que recorrer. Então vamos lá. Primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, Hebreus capítulo 4, verso 12, que diz o seguinte. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Eu quero compartilhar com vocês esse texto para mostrar aqui que a Bíblia não é qualquer livro. Não é um livro de contação de histórias, não é um livro de fábulas, é a palavra de Deus. Então, nós, enquanto seres humanos, não podemos utilizá-la para o nosso bel prazer, para o nosso agrado. Nós temos que nos adaptar à sua verdade, nos adaptar às suas palavras, aos seus textos, etc. Tá? Agora, como segundo verso para fundamentar a nossa resposta, eu quero compartilhar com vocês aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3, que diz o seguinte: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Vou repetir. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Por que isso aqui? Quando a pessoa ela tenta interpretar a Bíblia para agradar o seu eu, agradar o seu pecado, agradar a sua carne, para inflar o seu ego, o seu orgulho, isso aponta para um sinal do fim, né? Em que mostra uma geração que não consegue ouvir a verdade, que não consegue absorver o texto bíblico de forma, mesmo que vá contra os seus desejos, contra as suas concupiscências, queira, né, se adaptar à verdade de Deus. Então, isso mostra que é um apontamento para o fim, para a volta de Cristo, em que as pessoas elas vão procurar, ao invés de seguir a Bíblia, vão procurar pessoas, pregadores, outros livros que agradem o seu eu. Então, aí mais um versículo bíblico para mostrar que a resposta é não. Agora, para finalizar, se alguém está com alguma dúvida ainda, eu quero compartilhar aqui a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21, que diz o seguinte: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então eu fecho aqui a minha resposta, definitivamente não. Não devemos interpretar nenhum texto bíblico para o nosso agrado. A Bíblia é a palavra de Deus, só há uma interpretação e, embora Deus tenha utilizado homens diferentes, épocas diferentes, classes sociais diferentes, culturas diferentes, embora ele não tenha excluído o estilo individual deles, mas todos eles não escreveram por si só, não o escreveram por suas próprias palavras, dos seus próprios pensamentos, do seu próprio querer, mas inspirados pelo Espírito. Eles receberam um sopro do Espírito no momento que foram inspirados, então nós não vamos interpretar do nosso modo individual, mas sim o que realmente a palavra de Deus diz, Natiel.